Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito bem, 1h18 deste 11 de junho de 2015. Esse segundo dia que estamos nos preparando para receber o frio. Um forasteiro de Goiânia está aqui conosco, que veio ao sul em busca do frio. Quem sabe ele tenha trazido o frio. Pois eu recebo com prazer, nesta quinta-feira aqui, o pessoal da Uníntese, mas em especial os professores, a professora Dora Maria Dornelles, o professor Quintino Martins de Oliveira, que veio de Goiânia, e a diretora de marketing da Uníntese, a Carmen Ferreira. Pois eu acredito que tenha sido, no dia 9 eu cheguei na minha mesa, na redação aqui no andar de baixo, e encontrei um convite. E como faço sempre quando eu recebo um convite, com atenção, eu li esse convite, mas me chamou muito a atenção o terceiro parágrafo, que a Carmen disse o seguinte: a participação de seu veículo de comunicação é de suma importância, pois precisamos de apoio especial para disseminar as importantes contribuições da língua brasileira de sinais para a efetiva inclusão social e educacional dos surdos de nosso município e região. Eu me senti tocado, Carmen, por isso, e consegui dar um jeito de colocar vocês aqui na agenda do Café Missioneiro, para que a gente antecipe, de uma certa forma, e ecoe isso para a população, porque a Uníntese realiza hoje de noite um painel de atualização e tradução na interpretação e docência em Libras. É a melhor forma de um veículo de comunicação de antecipar um pouco isso. Claro, entra aquela questão de falar antes de acontecer, enfim, mas que bom que vocês estão aqui para tratar dessa questão tão importante. Muito boa tarde, eu já te agradeço pelo convite aqui e estou retribuindo a gentileza. Obrigada, Fábio. Boa tarde à comunidade santo-angelense e regional. E me sinto lisonjeada, Fábio, de ter conseguido tocá-lo, né, com esse parágrafo, porque justamente era isso que nós pensamos no momento da escrita desse convite. Nós, hoje à noite, estaremos realizando, então, um painel onde rapidamente nós vamos mostrar um cenário atual, né, sobre a língua brasileira de sinais e especialmente falando sobre as duas profissões, o tradutor intérprete de Libras e o docente de Libras, que é o profissional que atua hoje no segmento educacional, onde nós vamos estar falando num quadro geral de como estão essas profissões, e especialmente a língua brasileira de sinais, que é hoje o nosso segundo idioma oficial do Brasil. Então, quando eu escrevi ali que, né, cabe aos meios de comunicação nos auxiliarem na difusão desta língua, é um apelo que se faz justamente pela relevância que se tem à língua brasileira de sinais. Grande parcela da população hoje se utiliza desse idioma e precisamos, então, difundir a todos, né, para que conheçam um pouquinho mais, porque a inclusão é um direito de todos, a acessibilidade é um direito de todos os cidadãos, e eles precisam poder usufruir desse direito, né? Nós somente conhecemos e somos tocados pela língua brasileira de sinais quando nós temos um amigo, um familiar, um vizinho, né, que é um surdo e precisa se comunicar, e muitas vezes nós nos comunicamos por gestos, né? E eles fazem todo um esforço para que a comunicação efetiva aconteça, mas a grande maioria das pessoas do nosso país não conhecem a Libras. E esse é o nosso objetivo. A Uníntese tem um trabalho já há 10 anos com esse projeto, é o nosso projeto piloto da instituição. É um projeto que hoje está ocupando cerca de 70% dos estados brasileiros. Nós temos o curso de pós-graduação em Libras nas maiores capitais do Brasil. Contamos com um efetivo de profissionais muito grande para dar conta desse projeto, um projeto que cresceu muito nos últimos anos.
e que estamos aí hoje com a colaboração do Quintino, da Dora, de uma equipe muito grande, para dar suporte para que esse projeto aconteça de fato nesses locais. Tu tens ideia, assim, por exemplo, aqui, trazendo para o nosso pequeno universo aqui, quantas pessoas dominam Libras em Santo Ângelo? Vocês têm uma ideia sobre isso? Fábio, a Libras como uma língua é uma língua muito complexa, assim como a língua portuguesa. Então, esse domínio efetivo são poucas pessoas que dominam em Santo Ângelo. Para você ter uma ideia, nós temos... Santo Ângelo foi o local onde nós tivemos a nossa primeira turma, em 2006, de pós-graduação. Grande parte daqueles alunos que se formaram, hoje não estão mais aqui no nosso município. Estão em vários outros estados do Brasil, porque também é uma profissão que está muito em ascensão. E os primeiros estão escolhendo onde trabalhar, né, Quintino? Exatamente. Não podemos deixar de esclarecer que é uma questão de linguística, é uma questão de língua de uma comunidade de uma minoria. Sim. Então, essa realidade que a Carol está trazendo para a cidade, aliás, boa tarde ao pessoal daqui, Quintino. É uma realidade nacional. Né? A língua brasileira de sinais é uma língua da comunidade surda que foi reconhecida enquanto língua de 2002 para cá. Então nós temos muito pouco tempo de reconhecimento, não é mesmo? E estamos trabalhando junto com a Unintes e nesse processo de formação, realmente é um trabalho de formiguinha. Muito interessante a sua fala nessa questão de... Geralmente quem sabe sobre a língua de sinais e mistura-se a língua de sinais enquanto língua, confundem com gesto, com mímica, é língua, não é. Então, o surdo é deficiente, não é. Onde entra todos esses parâmetros políticos, sociais. E o nosso trabalho é mais ou menos esse, de formiguinha mesmo, de disseminação da questão da língua, da formação do professor, da formação do tradutor-intérprete. E, graças a Deus, Santo Ângelo tem ajudado bastante no território nacional nessa questão da formação da docência superior. E a gente tem 2 quadros muito importantes nessa atuação, que é o professor, que a Dora vai contribuir agora com a gente aqui falando sobre o trabalho desse professor, e o tradutor-intérprete, que é o meu cargo-chefe. Embora também trabalhe com ensino, mas eu faço bastante produção também dentro da área da tradução. E convidar as pessoas para participar desse evento de hoje à tarde na Uníntese, para que a gente possa também crescer esse quadro de profissionais na área da tradução, que é uma área muito boa, e muito assim, prazerosa. Como mercado de trabalho, o que tu diria sobre essa atividade? Bom, enquanto mercado de trabalho, eu estou aqui em Santo Ângelo, com a agenda totalmente lotada, trabalhando bastante, graças a Deus. Vou falar da minha realidade. Eu, de Goiânia, a gente trabalha nas universidades, em eventos, e não para. A gente precisa muito de profissional. Carece-se muito de profissionais nessa área, certo? E em questão de território nacional, é um trabalho muito gostoso. A gente é muito convocado para trabalhar em congressos nacionais, internacionais. E deixa aí já o convite, deixa para que todos venham participar desse evento, para que se aprofundem dessa formação, porque a gente realmente precisa de mais intérpretes. Então, convido todos aqui de Santo Ângelo para participar desse evento. Muito bem. Dora, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Depois ouvem. de tanto tempo, nós estamos nos reencontrando. Encontrando de novo em outra área, em outras atividades, não é, Fábio? Que muitos já nos falamos em outras ocasiões. Mas o que eu quero salientar também nesse contexto de fala é esclarecer para a comunidade sobre a questão da acessibilidade. E como nós já conversávamos antes, a questão assim, a nossa sociedade acha, ou pensa, a maioria, que a acessibilidade é adequar uma rampa, adequar espaços, pensando só nos deficientes físicos, quando a gente sabe que surdos são muitas pessoas por aí que existem. E aí a gente pensava assim, como que uma pessoa vai se dirigir a um órgão público, a um médico, ou seja, qual o setor que for, e sem poder se comunicar com as demais pessoas. E aí então é a Libras, né? Através dessa língua, e não é uma linguagem, isso tudo nós vamos abordar hoje à noite, né? Porque falar de docência da Libras envolve muitas questões para poder ter esse entendimento, né? Porque existe a docência da Libras para os surdos e para os ouvintes, né? Para acontecer um bilinguismo, como se vai falar também, vai se abordar essa questão,
os dois precisam saber, tanto os surdos como ouvintes precisam saber a Libras. Então, vai acontecer assim uma pincelada de muitas interfaces, como a Carmen assim chamou, né? O nosso trabalho de hoje à noite, para compreender como é que ela acontece, como é que ela é estruturada, né? Ela tem um decreto, ela é legitimada, né? Mas ela tem uma estrutura, e que não é um português sinalizado, mas ela tem a estrutura própria. Quando um aluno chega na sala de aula, o professor vai corrigir a sua produção textual, ela é diferente da produção de um ouvinte, não é? Então, são várias questões que, para aprender e para ensinar Libras, tem que estar assim, ó, com um olhar bem delicado, voltado, um olhar bem atencioso, comprometido, para poder desenvolver esse trabalho. Existe uma língua internacional de sinais? Vocês me desculpem a minha ignorância nisso, né? Mas estamos aqui. Super coerente sua pergunta. Existe uma... E de que forma a língua brasileira de sinais se adaptou ou se relaciona com essa língua internacional? Bom, enquanto língua, nós precisamos ter os combinados que a gente condiz como espaços geográficos, né? A nossa cultura reflete a nossa língua. Claro. Existe língua internacional? Existe sim uma tentativa de uma língua artificial, que não é uma língua natural, que na verdade é um movimento de uma busca na tentativa de comunicar todas as comunidades de várias regiões do mundo em congressos internacionais. Sim. Mas não é uma língua natural, é uma tentativa da gente tentar suprir essa necessidade de comunicação entre esses povos. Mas não existe uma única língua de sinais para o mundo todo, cada país tem a sua língua, né? Nós temos aqui no Brasil a Libras, que é a língua brasileira de sinais, da comunidade surda local do Brasil. Nós temos a língua americana de sinais, que é falada nos Estados Unidos, e há curiosidades em relação a isso. Porque determinados gestos, determinados símbolos, a gente sabe disso, que nos Estados Unidos, por exemplo, um símbolo, não vou fazer o símbolo aqui, mas se ele for traduzido, entre aspas, aqui para o português, é um palavrão. Né? Tem situações que a gente vê nos filmes, muitas vezes, né? Se fazendo um gesto de ok, né? Nos Estados Unidos, significa outro gesto aqui no Brasil. E a minha curiosidade é como que se relacionam esses diferentes sinais aí, e ainda mais entrando a dificuldade do fato da pessoa ser surda ou ser muda, enfim. Em relação a essa questão dos sinais, o que nos enriquece é exatamente essa possibilidade de lidar com uma outra cultura, de lidar com outro povo, de uma outra identidade, que é a comunidade surda, o povo surdo, e assim, inclusive, nos tornarmos bilíngues, né? A gente acaba se tornando bilíngue, não é só aprendendo português, ou inglês, ou francês. Não, eu, Quintino, falo português e falo também língua brasileira de sinais, então eu sou uma pessoa bilíngue. Claro. E é claro que dentro dessas relações linguísticas, como foi colocado pela Dora, a questão das estruturas são totalmente diferentes. E a língua reflete cultura. Por isso esse ok nos Estados Unidos vai refletir algo diferente aqui na nossa língua. E é claro que na língua de sinais também a gente tem os mesmos reflexos culturais expostos na língua, não é mesmo? Então, assim, às vezes um sinal que pode parecer um palavrão em português ou através da maneira como a gente enxerga aquele sinal, nada mais é do que um elemento daquela língua, uma palavra natural daquela língua, como o ok. Nós temos aqui, em Santa Rosa, tem uma escola para surdos, né? E aqui, e mesmo assim, dentro das próprias comunidades, um sinal que é aqui, a mesma palavra em português, ali em Santa Rosa é diferente. Então, ela é uma língua regional. Né? Até ontem fomos fazer um exercício lá, um trabalho. Ele me disse, fala boa tarde, não de Santo Ângelo, boa tarde a nível de Brasil, para que todos compreendam. Então existe uma variação. Existe uma variação linguística. Para quem nos assiste na nossa web TV, em novoshorizontes.fm.com, vamos usar um exemplo aqui. Claro. Disso, por exemplo, como é que é o bom dia em Santo Ângelo? Vamos no boa tarde. Boa tarde. Tá. O boa tarde. O boa tarde da região do Piqui, da região do sertanejo, da minha terra, que eu tô morrendo de saudade, é boa tarde. Sim.
Aqui em Santo Ângelo. São dois... Ângelo. São gestos totalmente diferentes. Nós chamamos de sinais. Isso. Não são Sinais, gestos, desculpa, são sinais. Sim, É. esse processo. É. Ele é gesto quando é informal, não é dentro da estrutura da Libras. Sim. Né? Beleza Beleza seria é o um nosso gesto. gesto, isso. E o Agora, sinal já é... o tarde de boa tarde na língua de sinais seria o sinal, que corresponde basicamente à palavra da língua portuguesa, na língua de sinais. E é interessante a sua colocação, quando a gente voltando um pouquinho na sua fala, porque aconteceu algo muito interessante ontem, né? A gente foi fazer uma gravação, uma externa, de uma atividade, de uma produção que a gente está fazendo, justamente para colocar no nosso ambiente virtual para os nossos alunos. E a gente foi gravar na catedral? Na catedral, em frente à catedral, um lugar muito bonito. E no momento da gravação, estávamos ali sinalizando uma atividade e passou uma senhora. E ela fez uma relação de estranhamento com aquela situação. Ela ficou incomodada com aquele processo e começou, né, a brigar com a gente mesmo, achando que a gente estava curtindo com ela ou fazendo alguma coisa que ela não estava gostando. A gente teve que parar a gravação, esperar ela acalmar, para que ela entendesse depois que não, que a gente estava lidando com uma atividade, com uma gravação. Foi muito engraçado, porque a equipe toda... É uma toda espécie de começou chucrismo aplicado, né? É um chucrismo que existe, às vezes, aqui, que... Não, mas é o processo, imagina, você num elevador com duas pessoas falando uma língua estrangeira que você não conhece. E a gente tem esse sentimento. Mais ou menos a mesma... a foi isso que sensação aconteceu. que a gente tem, e eu tenho uma curiosidade muito natural, assim, as situações, os momentos que eu me deparei com duas pessoas fluentes em Libras, é espetacular, porque essa coisa do jornalista, todo o processo de comunicação, é algo que fez parte muito do currículo do que eu estudei. Então, tu observar naquele diálogo ali a essência da comunicação, que as pessoas estão exatamente transmitindo um sentimento, que elas estão se expressando, e é incrível isso, é incrível. Por exemplo, pegando o próprio dicionário, que esses diferentes, daí não gestos, sinais, eles trazem em si algo muito claro. Eu acho que essa sensação, depois que se aprende, eu acho que fica mais forte. O que é interessante é que na língua de sinais, por ela ter o que a gente chama de modalidade, ou seja, a maneira como a gente expressa ou escuta, entre aspas, aí, em língua de sinais, por ser visual, a gente acaba enxergando melhor um diálogo. Seria mais ou menos isso. É isso que você está querendo dizer, não é isso? Então a gente acaba, mesmo quem não tem um contato com a comunidade, por causa dos elementos onde você usa corpo, onde você usa o rosto, e não só as mãos, uma pessoa de fora acaba entendendo alguns elementos daquela linguagem, como, por exemplo, não seria tão claro dois alemães conversando, né, entre si. A gente acharia, peraí, aquela alteração ali, estão brigando, aquilo é um namoro. A gente sempre fala, estão xingando ou estão amando. Já em língua de sinais, não. Em língua de sinais você consegue identificar duas pessoas falando em língua de sinais, mais ou menos assim, em que rumo está indo aquela conversa. Não é mesmo? Porque é visual. É visual, e eu considero assim que a Libras é uma arte. Porque, como você falou, você foi bem assim pontual nessa colocação, na expressão. Por ser visual, a expressão de tudo, né? Se você está triste, ou se você está alegre, ou se você tem uma dor, então, pela expressão, isso vai dizer de algum assunto, ou vai dizer fala, de algum lugar, o corpo fala. Que antes eu te dizia, né, que o surdo, ele fala com as mãos e ouve com os olhos, né? Então, é um sentimento assim de expressão muito bonito. E quando o surdo é fluente mesmo, você assistindo, é uma arte pela destreza, né? Que mesmo a gente com docência, com pós-graduação, leva um tempo para chegar no nível que eles têm. Né? E outra questão que a gente observa, a sinceridade. Há pouco, quando tu fizeste para mim aqui, que tu estavas fazendo uma referência em relação a uma viagem de ônibus e a necessidade da utilização de Libras, por exemplo, que
Num avião, os comissários obrigatoriamente têm que se valer da linguagem dos sinais para passar as instruções do voo. Nós comentávamos antes, assim, com eles, que numa viagem que eu fiz num ônibus daqui a Porto Alegre, e casualmente viajou o Paulo junto conosco. É um amigo nosso surdo daqui da cidade. E aquelas boas-vindas que o motorista faz para os passageiros, ele olhou para mim e fez o sinal quem ia interpretar para ele. Eu estava ali como amiga e como na época eu estava aprendendo ainda. E aí então eu pude passar para ele o que o motorista estava dizendo ali, que se precisasse era só falar com ele lá na cabine. Então é isso que você coloca, é no avião, no ônibus. Mas a objetividade desse momento, dessa reclamação que o Paulo fez para ti, da forma com que tu, por exemplo, representa isso, que eu acho interessante, né? Porque não tem firula, isso aí que eu quero chegar. A linguagem, ela é uma coisa objetiva. A gente, às vezes, por exemplo, aqui mesmo num diálogo como o nosso, a gente se vale de determinadas palavras para tentar ilustrar melhor. Eu noto na linguagem brasileira de sinais uma grande objetividade, né? Porque pela dificuldade dela, enfim. Bom, Fábio, enquanto língua, não, ela tem também essas mesmas firulas, essas mesmas estratégias, por ser língua natural. A gente não consegue enxergar porque a gente não domina o idioma. Então cada um tem seu estilo, Sim, existe o seu sotaque. A maneira de se dizer, como a gente apresentou Boa Tarde aqui, diferente entre Goiás e o Sul, né, que de Santo Ângelo. Tem sim, tem esses elementos naturais de língua, mas o que me chama a atenção também, dentro do que a Dora está colocando, não é só também essa relação de como eu posso fazer para ajudar, como eu posso melhorar para esse sujeito surdo, mas também o que eu aprendo com esse sujeito surdo. Sabe, a maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu lido com os outros seres humanos, eu me torno uma pessoa melhor por lidar não pelo amparo, pela visão da deficiência, do surdo, do coitado, mas não, como um sujeito de uma identidade e de uma língua minoritária. Sim. E que possui uma estrutura cultural, uma estrutura linguística totalmente diferente da minha e que mora no mesmo país que eu. Entende? Então é quando você volta a sua atenção também para as estruturas. Vamos falar de uma realidade aqui de Santo Ângelo, dos índios, né? A gente tem bastante marcações das missões aqui. As estruturas de uma língua indígena, quando você para analisar como é esse processo cultural do índio, como se estrutura essa sociedade indígena, é também interessante para nos valer da nossa própria sociedade, não é mesmo? Então, com a comunidade surda, a gente acaba aprendendo também valores que às vezes ficam esquecidos ou emergidos na nossa relação, digamos, igualitária, de brancos falantes de língua portuguesa, né? Quando você vai lá para a comunidade surda, o que te enriquece enquanto sujeito é a estrutura da língua dele, a cultura dele, a maneira como ele também te educa. E eu sou muito válido desse processo, porque a gente aprende o tempo todo com a comunidade surda. Inclusive, eles querem se ver como cidadãos e não como coitados, ou no sentido de receber ajuda somente. Tanto que eles lutam pelos direitos deles. Foi há 2 a 3 anos atrás, eles foram a Brasília, né, porque estavam querendo fechar o INES, que é a escola de surdos que tem no Rio de Janeiro, a primeira escola de surdos que teve no Brasil, né? Então, eles se movimentam, eles lutam pelos direitos deles, não por serem deficientes, mas por serem linguisticamente diferentes. Eles não têm a preocupação, por exemplo, de ouvir como a gente quer que eles ouçam. Eles têm a preocupação de serem reconhecidos enquanto uma minoria linguística. Eu sou surdo, falo língua brasileira de sinais, e você, ouvinte, fala a sua língua portuguesa. Não é isso? É essa a identificação que a comunidade surda busca hoje. E o que é interessante e curioso, voltando um pouco para a língua e também reforçando o nosso convite, é que eu aprendendo língua brasileira de sinais, eu acabo tendo uma influência de uma estrutura de uma língua francesa de sinais.
Porque ao contrário da nossa língua portuguesa, a língua brasileira de sinais vem da língua francesa de sinais. Então eu acabo indo para a França também e conseguindo comunicar com essa comunidade surda de lá. Olha que legal. Então você vai virando praticamente um poliglota dentro desse processo. Então assim, a gente quer deixar mais uma vez, reforçar esse convite, venham nos conhecer, venham conhecer esse trabalho que a Uníntese está fazendo em Santo Ângelo e que o ditado de que santo de casa não faça milagre não seja representado dessa vez, porque o Instituto já descobrimos realmente aqui em relação é reconhecido nacionalmente. Mas tu não precisa se despedir agora, nós temos um intervalo agora em seguida, ele está um pouco atrasado, mas a gente já volta, É o fuso horário. já volta conversando sobre o painel de atualização em tradução e interpretação e docência em Libras que acontece na noite de hoje. Em seguida estaremos de volta. Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Estamos de volta, então. A gente conversa hoje sobre docência e o trabalho dos intérpretes em Libras. Eu já estava desconfiado que o rostinho dele era um rostinho bem comum, assim. Pois o Quintino, desculpa, professor, mas a gente procura ter essa intimidade aqui. O professor Quintino Martins de Oliveira, que veio de Goiânia e participa desse encontro, desse painel na noite de hoje, foi assoprado aqui pela Carmen, para mim, que é uma das, se não a maior autoridade em interpretação de Libras no país. E como é que é isso, Carmen? É ou não é? Isso é mito. É mito. Isso é um grande mito. Bom, Fábio, nada melhor do que a prática para confirmar o que se fala, né? O Quintino, ele é uma aquisição nossa, felizmente ele se familiarizou com os nossos projetos, né, Quintino? Sim. Gostou das propostas da Uníntese e está contribuindo conosco já há 2 anos, mais ou menos, no projeto de Libras. E Quintino é um sucesso por onde ele passa. Sim. E isso... Ele toca, canta, sapateia também. E borda também. E borda. Me explica, Quintino, como traduzir uma canção. Na verdade, o que a música. gente usa, Fábio, é as estratégias mais visuais da língua, né? É claro que agora eu vou falar um pouquinho do meu peixe, embora aprendi que peixe aqui significa outra coisa. Mas eu aprendi que peixada aqui é batida de carro, né? Peixada. Então a minha peixada não. Minha peixada é convidar todo mundo para comer um peixe. As famílias de descendência alemã, é que isso está muito quente, para mim eu vou ter que interromper. As famílias de descendência alemã, a palavra Pisch, ela significa 3 coisas. Ela significa peixe, significa bicho e significa piche. Então, peixe, né, só para ilustrar o que tu estás dizendo. Então, falando sobre o meu trabalho, especificamente enquanto tradutor, a gente é muito mal interpretado na nossa atuação nos espaços educacionais. Mas isso não é porque existe uma maldade coletiva na comunidade, não. É porque é tudo muito novo, como a gente estava dizendo anteriormente, a questão do reconhecimento da língua, das pesquisas, e, consequentemente, essa filosofia educacional inclusiva, onde hoje você tem presente nas escolas o surdo, você tem um professor que não teve uma formação para lidar com essa realidade, não é mesmo? E entra mais um profissional em sala de aula, é como se eu entrasse aqui agora dentro do seu espaço de atuação e começasse a ter que mudar esse ambiente para que o nosso trabalho acontecesse. Então há um atrito muito relevante que tem que ser muito bem trabalhado. Falando do intérprete de língua de sinais nos espaços educacionais, que é a maior demanda atual, nas escolas principalmente, é muito mal interpretada essa questão do que ele é. Ele é o professor desse aluno surdo que veio para essa escola, ele está aqui para ensinar esse aluno, qual que é a função, qual que é a atribuição, qual que é o trabalho, ele é o monitor dessa sala de aula, o que ele está fazendo nessa escola. E a relação dele é de mediar.
esse conhecimento entre esse professor que fala português, né? Já estabelecemos a questão da língua, já acabamos com esse mito que não é linguagem, que não é gesto, é uma língua de estrutura totalmente independente do português, e ele vai mediar com esse aluno surdo. Parece simples, mas há outros elementos nas esferas que vão não prejudicar, mas deixar um pouco mais complexo e desafiador esse trabalho. Como a Dora muito bem colocou, a língua brasileira de sinais, a gente tem que trabalhar com o ensino dela para ouvintes, sim, para que nós possamos comunicar e que esse surdo tenha acesso como direito, como cidadão, relacionado até na própria Constituição do país, né? Mas a gente tem também que lidar com esse sujeito surdo que na maioria das vezes, Fábio, não sabe a língua de sinais, não sabe a sua própria língua, porque ele é oriundo de uma família de pais e mães que são ouvintes, falantes de português, não é mesmo, Dora? Sim, nem todo surdo ele sabe a Libras oficial, né? Ele aprendeu dentro daquela família a fazer gestos. Aí não são sinais, são gestos caseiros muitas vezes, não é? E nesse processo, como é que fica esse sujeito que vos fala em sala de aula? Eu vou começar a trabalhar então esse processo de mediação, do processo de ensino da língua de sinais com esse surdo, a auxiliar esse professor, por exemplo, nas relações didáticas de sala de aula, o que a gente pode fazer para melhorar esse ensino, o que é necessário para que se adapte para esse aluno. Tudo isso é atribuição que cabe ao intérprete também. Além da atribuição de interpretar, de traduzir de uma língua para outra. Então é um trabalho complexo, mas muito enriquecedor, porque eu sou a ponte que vai comunicar duas línguas, mas também duas culturas. E é na escola, nesse espaço de formação, que eu vou conseguir auxiliar justamente para acabar com alguns mitos que a gente até levantou aqui no primeiro bloco, né? O mito de que é língua, o mito de que ele não é nervoso, né? A gente escuta muito assim, nossa, surdo parece nervoso. Não, ele expressa a língua dele através de uma relação visual diferente da nossa. Não é isso? A gente vai perceber também esses processos das relações que não é mudo, né? Há um mito muito forte da palavra mudez, né? Chamar de mudo. Ele é mudo, ele não é mudo. Surdo mudo, é mudinho. Ele é surdo. Né? Exatamente, ele é surdo. Por que a gente bate nessa tecla? Não nós enquanto comunidade agora, eu visto essa camisa e faço parte dessa comunidade. Surdo é a identidade da comunidade dele, é como se fosse a raça. A gente tem a raça branca, a gente tem a raça negra e a gente tem a raça surda. Eles se identificam através dessa palavra, através do conceito que ela levanta. Ela levanta um conceito de minoria linguística e não aquela do surdo, do coitadinho, do que vende, como algumas pessoas entram em contato, que vende o chaveirinho na rua. Não, ele é um cidadão pertencente a uma comunidade minoritária, também brasileira. Então, todo esse trabalho também entra dentro da minha atribuição enquanto intérprete naquela escola, de auxiliar a coordenação no processo, de interpretar as relações didáticas que estão acontecendo em cada disciplina, os eventos sociais. O expert na interpretação é ele, mas eu já me vi em situação de interpretação em que o surdo não conhece todas as palavras da língua portuguesa. Então, você tem que situar ele, vamos dizer, dentro de um texto. Ele não entendeu aquela palavra. Então, tu tem que situar, essa é uma função do intérprete, dando exemplos, relacionando aquela palavra que ele não conhece com um exemplo prático do dia a dia dele. Né? Então, desta forma, ele vai conseguir ter uma compreensão maior e com isso, acrescentar nos conhecimentos dele. Nesse mundo em constante transformação, com essa rapidez que as coisas aparecem e também desaparecem, como funciona a questão do neologismo? Por exemplo, quando se cria, como é criada uma nova palavra, uma nova representação. Claro que eu estou indo lá quase que no fim da conversa, mas isso pode ser uma curiosidade das pessoas. Claro. Como que isso passa a ser representado na língua brasileira de sinais? Sim. Antes da gente falar sobre essa formação de sinais, que você quer saber como um sinal é criado na comunidade, não é mesmo? Deixa só eu pontuar uma questão, concluindo a fala da Dora, que a gente vai casar exatamente com essa informação.
É importante a gente lembrar que se ele é um sujeito pertencente a uma comunidade linguística diferente da minha, logo, a minha língua não é a primeira língua, não é a língua natural dele. Não é mesmo? Se não é a primeira língua dele, é claro que português, então, vai entrar para ele como uma segunda língua. Só que com um detalhe, Fábio, vai ser uma segunda língua numa modalidade de escrita. Eu não vou forçar esse sujeito a falar, porque é um outro mito que se tem presente, é a questão assim, não, ele sabe leitura labial, é super tranquilo, ele está me entendendo aqui, é só eu falar mais devagar. Que é um mito, não é verdade. A gente tem situações de articulações de bocas totalmente diferentes uma da outra. Imagina se ele tivesse que decorar o movimento da boca de cada um só daqui do estúdio, o trabalho que ele teria. Não é mesmo? Então, enquanto falante de uma segunda língua, porque eles são mais poderosos do que nós, porque eles falam duas línguas enquanto estamos só em uma, ele vai ter também sim a falha, que é resultado de um processo do sistema educacional, né, no domínio dessa segunda língua. Então a gente tem, por exemplo, as metodologias de ensino, que é o que a gente está trazendo em relação à questão da formação na Uníntese, na docência, exatamente para lidar com isso. Quanto à questão de situações, primeiro ele tem que aprender a língua portuguesa enquanto segunda língua. E há situações riquíssimas de ensino de português como segunda língua, como, por exemplo, as coisas mais básicas. Eu vivenciei com um professor, ele dizendo que uma vez ele jogando futebol na porta da casa dele, adolescente, ele errou o jogo, errou, né, na hora que vai chutar pro gol, e um colega falou, vai tomar banho. E ele não entendeu aquele vai tomar banho, porque para ele vai tomar banho era o que a mãe mandava ele fazer, tomar banho antes de jantar. E ele ficava, mas eu já tomei banho, minha mãe já mandou eu tomar banho. Ele não conseguia vincular exatamente esses conceitos, e é isso que a Dora está dizendo. Quando eu coloco esses processos semânticos, ou seja, uma mesma frase ter significados diferentes, ele não tem acesso. Então eu vou ter que trabalhar isso na tradução, no ensino para ele, vou ter que auxiliar esse professor na escola. Olha, professor, vamos lidar com alguns recursos mais imagéticos aqui para a gente auxiliar na amplitude do domínio do português para ele, para que na hora que ele lê, vá tomar banho, ele entenda quais são as situações de ir tomar banho usadas na língua que ele possa compreender, para que a gente reduza esse truncamento na hora que um ouvinte vai conversar com o surdo pela modalidade escrita. E a partir dessa relação que começa a surgir novos sinais. Como é que surgem novos sinais? Da mesma forma como surgem novas palavras. Nós tivemos aí um boom fortíssimo com a tecnologia, não é mesmo? A gente tem essas trocas dentro do sistema de globalização hoje. A gente tem um monte de empréstimos de outras línguas justamente para suprir essa necessidade de novos conceitos surgidos. A partir quando o conceito aparece, a comunidade se reúne num processo de uso, usando inclusive de ferramentas. Eu participo de um grupo de lexicografia nacionalmente através de um aplicativo de celular, aonde a gente está discutindo, por exemplo, no momento, qual é o sinal específico para a palavra crime. Não existe um sinal para crime. A gente consegue conceituar tudo, porque como língua natural, a gente fala de qualquer coisa. Mas um sinal específico para crime, qual é o sinal? Nós não temos. Então entra uma comunidade linguística, estudiosos de Brasília, da UNB, juntamente com o pessoal da UFSC, o pessoal da Universidade Federal de Brasília, e a gente vai reunindo, trabalhando esses conceitos. Eu tenho o meu papel enquanto ouvinte nessa comunidade fluente, né, na língua de sinais. Eu tenho que apresentar para eles os diversos conceitos de crime, e a própria comunidade surda estrutura ali as discussões necessárias para que surja esse novo sinal. Então é mais ou menos assim que acontece. É dentro do uso das necessidades de conceitos, como crime, por exemplo. A gente está encaminhando para o final do programa. Estamos aqui, a Carla Ondamak marcou-nos aqui no Facebook. Ela está nos assistindo lá no Obrigado, Uníntese, Carla. Um abraço. Junto com o Pedro, com o pessoal lá, o Wilton Dourado. Deixa eu mandar um abraço aos meus patrões, um abraço ao Pedro, ao Wilton. Devem estar todos assistindo. Obrigado que legal por nos isso, acompanhar. né? Então já temos abraços sinalizados. O sinal é que está pegando lá, a gente já fica mais tranquilo aqui, né? Até porque nem é muito longe daqui, mas né? às vezes um sinal de internet ele vai... Por Goiânia, porque como as meninas marcaram no meu Face, Sim. então o pessoal tá mandando aqui também mensagem no meu celular aqui, dizendo que tá acompanhando. Tá, eu quero saber, eu fui acordado hoje,
bem cedo pela manhã, com um celular, tu cantando no celular, tu acredita? Eu quero saber como é que é essa interpretação musical tua aí, de adaptação musical. Eu queria que tu contasse. Porque uma emissora de rádio, enfim, ela fica seduzida por isso, né? Quando sabe que alguém canta e tal. Como que tu faz isso? Bom, essa é uma estratégia interpretativa, como outras estratégias interpretativas que existem. Só um pouquinho, ele vai cantar no painel. Hoje à noite ele vai cantar. Isso vamos guardar para Não, eu sei, ele não vai cantar aqui. Não se preocupem, ouvintes. Até porque seria, né, um desprezo só com quem está ouvindo. Então, em respeito a vocês, vamos cantar somente lá hoje no painel, para que todos possam apreciar com a gente. Bom, é uma estratégia de tradução, como outra qualquer, que a gente usa justamente nesse cunho de cativar, de chamar a atenção, de convidar a comunidade ouvinte para que venham participar conosco dessa causa, na Uníntese, não é mesmo? Para que venham se emocionar. A gente tenta trazer exatamente estruturas interpretativas musicais regionais. Eu tô trabalhando em uma música, inclusive foi solicitação do Pedro, para que eu trabalhasse uma música local. Vou estudar essa música, prometo fazer. Se eu não fizer hoje, me perdoem, mas farei na próxima vez que eu estiver aqui, que será em breve. Mas é uma estratégia interpretativa, onde eu vou usar elementos da língua de sinais que são corporais para comunicar, inclusive, com quem não sabe a língua. Então, você está convidado, a equipe toda aqui está convidada a participar com a gente e assistir esse show que parece ser silencioso, mas não é, não é mesmo, Dora? Não, ele faz um barulho, faz um barulho. E sobre muitas formas de ensinar e aprender a Libras também serão colocadas no meu painel, na minha parte, hoje à noite lá, né, em conjunto com o Quintino, a Carmen lá e os colegas que também vão fazer suas falas. A gente quer agradecer bastante mesmo, assim, o espaço cedido, a conversa muito gostosa. Comecei muito preso, né? Mas acho que eu já estou falando até demais. Obrigado por ceder a casa para o Uníntese e para mim também. Estou muito bem recebido aqui. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes, a quem nos acompanham através do link. Fica aquele abraço sinalizado do professor Quintino, tá bom? Muito bem, Carmen, boa tarde, então. Boa tarde, Fábio. Nós agradecemos, né, enquanto instituição, a oportunidade de estarmos aqui. Esperamos a todos que tiverem interesse e nós precisamos especialmente que entrem em contato com a Uníntese e reservem a sua vaga, porque nós temos pouco espaço, poucos lugares para esse painel. Então, esse painel foi pensado num ambiente pequeno para que justamente ele possa acontecer, possa ter trocas de ideias. Então, não é um momento só de exposição, mas sim de bastante troca também. Porque, assim como é a segunda vez que o Quintino está aqui conosco, nós temos um acordo, né, Quintino? O Quintino nos traz muita coisa, mas também leva muita coisa aqui do Sul. Então, o conhecimento acontece dessa forma, né? Se dá assim. E nós aguardamos a todos lá na Duque de Caxias, na sede da Uníntese, às 19h30. Confirmações pelo 3312-4002 e 3312-4252 com a Eduarda. Isso? Isso. E um roteiro bem elaborado, assim. É difícil isso acontecer aqui, Carmen, tá? Muito obrigado. É isso, então. Esse foi, professor, um recadinho final? O recadinho disse que as várias formas de ensinar e de aprender Libras, então o pessoal vai assistir hoje à noite, assim, uma pincelada, para ficar com aquele gostinho de querer conhecer mais. 19h30 na sede da Uníntese, na Duque 839. Pois foi esse o Café Missioneiro, com o tempo estourado aqui, invadindo a programação do Jeter aí na tarde da Novos Horizontes. Um toquezinho final. Amanhã o programa receberá 2 secretários de turismo de Santo Ângelo em períodos diferentes. Eu considero isso algo muito legal. Aqui às 13 horas, o atual secretário do Turismo, Marcos Matos, e o antigo secretário de Turismo, de 20 anos atrás, o José Roberto de Oliveira. A gente vai falar sobre o bom momento que vive a Secretaria desenvolvendo projetos, enfim. É isso. Muito boa tarde e até amanhã.